Beleza? Colado demais. Obrigado. Seja muito bem-vindo, mais um ano. A gente está sempre aqui junto no Talks. E hoje o Felipe veio diferente. Ele veio mostrando esse shape monstro, colado demais. Meu shape foi embora, né, Renan? Tá osso. Oi. Ó, que é isso, olha lá. Humilde, humilde. Achei que eles iam fazer. Nossa, nem pra ajudar, né, meu filho? Pô, tô brincando. E os últimos anos o Felipe veio como? Ele veio de deputado, todo chique. Sabe por quê? Porque no domingo é o dia que eu venho mais de boa. Sexta e sábado eu trampo muito. Aí no domingo eu venho mais relaxado, com a camiseta mais larga, tiro a calça, tiro o cinto. Exato. E aí vem regateta. Aí a regata é por causa da Growth, né, pô? Só tem cara bolado lá, eu chegar frango, não vira, né? Tá certinho. Então, irmão, muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Senta aí, fica à vontade. Sempre uma honra. Bom demais. Esse é o 4º ano aqui que a gente faz esse papo. Sempre tem aqui algumas figurinhas repetidas e muita gente nova, então sejam muito bem-vindos. E aqui eu sempre tento trazer o máximo de um papo sobre o Felipe, sobre os últimos acontecimentos da vida, né, do meu convidado, no caso Felipe, e os planos e projetos que ele tem para esse ano. Então vamos começar, já que você veio de regata mostrando esse shape colado demais. Vamos falar sobre isso, sobre competição, sobre uma das faces do Felipe, que é a de atleta. Eu já falei nesse palco, inclusive esse ano, com algumas personalidades, inclusive a gente citou seu nome, como o Felipe representa o esporte de uma maneira excepcional. E toda a história que a gente construiu, principalmente no Arnold, quando ele foi campeão e se tornou a maior referência do Men's Physique, e levou esse nome, essa categoria, para um patamar que ninguém nunca imaginou, porque a galera até zoava as bermudas, não mostrava a perna, mas o Felipe transformou a categoria e trouxe muitos novos jovens entrantes para o esporte. Então vamos falar um pouco das competições. Felipinho, como que foi esse último ano e a sua nova decisão aqui, de mesmo sendo esse empresário fenomenal, sendo hoje, tendo esse cargo, né, tão importante dentro do nosso governo, como que você definiu: eu vou encarar de novo, vou me preparar de novo e vou para cima de uma competição? Você tá dizendo que eu vou competir? Exatamente. Pô, que pior, hein? Galera, é o seguinte, vamos contextualizar tudo aqui então, só para que a gente não saia com informações distorcidas. Não, eu não vou competir. Não? Não. Mas... a gente achou que ia, pô. Ó, se esse A for um pouco mais alto, quem sabe? Tô brincando. Não, é sério, gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu vivo em treino, vivo em dieta, adoro aquilo que eu faço, que é a musculação, que transformou minha vida. Se não fosse a musculação, eu não estaria aqui hoje, sabe? Eu estudei também, fiz educação física, sou formado, virei atleta profissional e, consequentemente, virei um político. E foi tudo por causa da musculação, tudo por causa do esporte. Mas não só por causa de mim mesmo, mas por causa de vocês que botaram fé no meu trabalho, que estão sempre aqui me dando carinho, sempre me incentivando, me motivando, que acreditaram que na urna lá poderiam colocar um cara que realmente tivesse uma representatividade expressiva para que a gente conseguisse trabalhar mais leis, trabalhar mais incentivo ao esporte, trabalhar diretamente na fonte que a gente chama de baixo orçamento, destinado à questão da leitura do esporte, né, Renan? A parte competitiva é um ano de eleição. Eu sou pré-candidato novamente a deputado estadual, a reeleição, né? Então eu não teria como hoje me dedicar a 110% para cima de um palco, sabe? Mas a princípio eu tô treinando, eu tô comendo direitinho, eu tô me sentindo bem. Eu ganhei bastante feedback de vocês na feira. O Fê tá diferente, o Fê tá maior, o Fê tá fibrado, o Fê tá treinando mais, o Fê tá dedicado, o Renan comentou agora. Então, o que eu não posso dizer agora é realmente que eu tô 100% para competir. Então, se a competição acontecer, vai ser uma consequência. Porque vai que eu falo novamente que vou e não vou, e aí vocês... os mesmos que me elogiam são os mesmos que me espetam, entendeu?
Então aí fica um negócio meio maluco. Então é melhor eu ficar na minha, Tranquilinho. trabalhar os meus projetos sociais. É isso. Vamos para a próxima. Então. Mas o ponto é, quem aí gostaria de ver o Felipe nos palcos novamente? Faz barulho. Isso foi melhor, hein? Agora sim. Mas Agora sim, beleza. melhorou. Nós Vamos ver. entendemos e a gente sabe o quanto você ama isso. Eu, principalmente, que convivi tantos anos vendo de verdade você passar ali todo o processo, que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. De fato, você conciliar, né, todas as coisas que você vive, desde o lado político, empresarial, família, treinar e cuidar do corpo, cuidar da mente, estar em dieta, não é difícil só para mim, é difícil para todos nós, né? Se fosse fácil, estava todo mundo shapeado aqui e tinha alguma pessoa se destacando por não treinar, né? Que é isso que normalmente acontece. Mas é difícil, mas a gente trabalha, né? Trabalha em consequência do resultado. Com certeza, maravilhoso. Agora vamos falar então do lado sobre as empresas, a academia. Até saiu um corte muito legal, né? Falando que nós construímos lá no canal Forfeit Club uma mudança para o mercado dentro da Academia Explode. Foi a academia do Felipe e falaram, poderia ser a maior rede do mundo, porque todo mundo queria estar lá, treinar lá. Como que está a academia? Como é que estão os seus planos? O meu lado empresarial, ele vem sendo consolidado cada vez mais, mas aonde eu não tenho que estar tão presente como o Felipe. O Felipe hoje, ele trabalha com aportes financeiros, o Felipe trabalha com arrecadação financeira relacionada à parte empresarial que eu já tenho, são 4 empresas. Eu não fico falando o tempo todo das empresas, valores, não coloco que eu uso relógios de 50 mil, 100 mil, ou que meu tênis custa 11 mil. Eu não tenho hoje uma praticidade relacionada a questões de valores de materiais, sabe, Renan? Então eu sou bem tranquilo em relação a isso, mas as minhas empresas estão fluindo, graças a Deus a gente está fazendo acontecer. A gente sabe que no Brasil é muito difícil relacionado aos impostos, a tudo que a gente tem que pagar. O drible que o empresário hoje, para ser um cara que vai construir alguma coisa, vai crescer, ele tem que fazer aqui, ele tem que se desdobrar em 3, 4, né? Então é muito difícil. Mas o que eu vejo na situação atual é que lá atrás me faltou um pouquinho de maturidade quando eu falava da Explode, que pedia academia no Brasil todo. Se eu tivesse um pouco mais de noção assim, eu teria feito várias Explodes. O Toguro fez um corte falando disso também. Foi isso. Era para ser a 200, 300 academia. Mas eu só queria saber de treinar, comer, com a marca no peito. Eu não tinha nada desse lado empresarial. Faltou um pouco de experiência, podemos dizer assim. Sim. Que a gente foi vendo essa bagagem. Hoje eu tenho condições de estar fazendo academias, eu já recebi várias propostas. Mas eu tive uma academia, tenho minha academia Explode desde o começo. Às vezes as pessoas falam tão facilmente que é fácil ter uma academia, mas vocês não sabem a dor de cabeça que é ter uma academia. É muito difícil você lidar com o povo, com as pessoas. É o banheiro, é um que quer o ar-condicionado ligado, outro que quer desligado, é um que quer um som X, outro que quer som Y, é a altura, é não sei o quê. E aí você começa a ver que não é tão simples assim. Então hoje é mais fácil eu carregar uma marca no peito e ter uma arrecadação alta, aonde eu não tenha que ter um esforço 100% presente naquilo. Eu só tenho que estar com a marca no peito, a marca nos pés, de repente fazendo algum vídeo. Então eu prefiro ter uma arrecadação líquida, direta, do que trabalhar com o bruto, que é a formatação que você fala, fez 1 milhão no mês, vai sobrar 10% disso. Eu não, eu trabalho já com os 20, 30 no bolso, sem ter problema nenhum em relação a ter que ficar cuidando dessas partes. E o que eu deixo, assim, a minha mãe e meu pai cuidam da minha academia. Então eu tirei o meu pai da mecânica, coloquei ele dentro da academia e a minha mãe cuida da minha academia. E aí o BO é deles. Eu vou lá treinar e ser feliz e conversar com as pessoas. Muito bom, é isso aí. Então é o meu lado assim, mas maravilhoso. E eu gostei muito dessa resposta, inclusive quando viralizou esse vídeo que ele falou. Mas na época eu só queria ser o melhor do mundo, Né, Felipe? É isso aí. E chegou quase, hein, Felipe?
Foi bom, foi bom. Quase. Fizemos história, foi muito bom. Legal, Felipe. E a terceira vertente, que é o Felipe político. Eu vejo o quanto você se apaixonou pelo processo. Isso é maravilhoso, porque virou uma palhaçada. Influenciadores que querem ser políticos e não sabem nada, não defendem nada, não sabem o que está fazendo lá, só está fazendo porque alguém mandou. E o Felipe é um exemplo de... São 4 anos já, né? 3 anos e meio, 4 anos vai completar, agora, né? Se Deus quiser, na reeleição para 27 são 4 anos. E esses quase 4 anos mostram que ele se apaixonou pelo processo. Isso eu tenho orgulho, porque eu fortaleci, eu conheço a pessoa do Felipe, então eu fortaleci lá no começo, apoiei, falei para todo mundo, e muitas pessoas ficavam, será que vai ser mais um desses? E eu falava, não, principalmente pelos projetos e por ele querer cuidar da nossa saúde, do esporte, e tanto é que vieram grandes construções para o mercado do fitness, do esporte e da saúde. Então fala um pouco disso, os últimos. Eu vi uma entrega sensacional que você fez, o que você pode falar das entregas e quais os projetos que ainda estão por vir até esse fim desses 4 anos. Tá, para responder a pergunta do Renan, eu vou pedir eu vou fazer uma pergunta para eles, inicialmente. Quem é do estado de São Paulo aqui? Levanta a mão. Muito. Nós somos praticamente metade do público, não é a grande maioria, certo? São pessoas de outros estados. Dentro do estado de São Paulo, onde eu tenho atuação como deputado estadual, tem alguém que sabe citar algum projeto do Felipe Franco? É exatamente isso, Renan, que é a questão da validação política. Oi, você sabe? Programa das milhas. Milhas solidárias. Boa. Obrigado. E não é de São Paulo? Mato Grosso. Olha aí, ó. Mato Grosso me acompanhando politicamente. Por que eu faço essa pergunta, Renan? Porque a validação política é muito difícil. Hoje é mais fácil você reproduzir algo negativo na rede social do que você validar um trabalho. Né? Então, assim, a gente tem uma pessoa do Mato Grosso que falou do Milhas Solidárias. Alguém sabe o que é o projeto, o projeto de lei Milhas Solidárias? É uma contemplação de um banco de milhas que são doadas por empresários, por pessoas físicas, no caso, jurídicas também, no caso, que faz essa destinação das milhas para os atletas competirem fora. Sabe por quê? Porque vocês sabem que o atleta faz rifa, o atleta ele pede dinheiro no farol, o atleta ele praticamente parece um mendigo pedindo coisas. Ele é um pedinte, mas por quê? Porque infelizmente o nosso esporte ele não tem a arrecadação necessária para que isso não aconteça. E quando eu falo de esporte, eu não estou falando com vocês do bodybuilding, do fisiculturismo. Eu estou falando de medalhas olímpicas que chegam na minha mesa do gabinete e a gente tem que ajudar o atleta. Sabe por quê? Porque ele não tem condições financeiras de se manter. Atleta me manda mensagem querendo derreter a medalha de ouro. Derreter a medalha de ouro, porque é a única coisa que sobrou para ele ter um retorno financeiro. Loucura, né? É feio isso, não é feio? Loucura. Agora, sabe quem que tá trabalhando lá no ministério? Sabe quem está lá no governo trabalhando? Sabe quem que está nas prefeituras trabalhando? Ninguém. O esporte é escanteado no Brasil. E aí quando eu pego um líder, uma representatividade, no caso o Felipe, que está batendo, que está firmando, que está indo lá mostrar o que está sendo feito. Eu tenho o projeto do Bolsa Talento Esportivo, milhas solidárias, rotina ativa com profissionais de educação física, com mais de 200 contratações em UBS e CAPS, que é o profissional hoje na área da saúde. É o Felipe Franco trabalhando um projeto de lei que defende as mulheres dentro da academia, com celular, quando ela vai fazer uma cadeira abdutora, quando ela vai fazer um glúteo 4 apoios. É o projeto de importunação sexual do Felipe Franco, que atua nas academias também. Então eu tenho vários projetos em atuação que às vezes a validação é muito difícil, que a informação às vezes não chega e o nosso público às vezes não se interessa. Então é mais fácil a gente ir lá e criticar. De repente, como o Tarcísio veio aqui na primeira vez na feira e falaram assim: olha o que eles fazem em época de eleição.
Cara, é tanto projeto bom, mas na época de eleição, ele veio na nossa feira. É bom pra gente. Sabe por quê? Quem é o único cara no estado hoje que escuta o Felipe falar assim: a indústria precisa reduzir o ICMS, a indústria precisa reduzir os impostos, a arrecadação. A indústria de aparelhos importados que estão dentro dessa feira aqui no Brasil está ganhando mais dinheiro do que a indústria brasileira produzindo. Quem é que vai brigar e vai falar disso lá? É isso que eu estou falando. A produção brasileira perde para o mercado chinês, perde para o mercado da Coreia. Estão jogando tudo aqui dentro para abrir centenas de academia. E a produção brasileira, nada de incentivo. Tem alguém indo brigar lá? É isso que eu estou te falando. É o Felipe entrando com a política na veia, Renan. Eu sei, eu adoro fazer um double bice, mas eu fico puto se ninguém for lá e fazer alguma coisa pelo nosso mercado. Quantos atletas pedem dinheiro no farol do jiu-jitsu, do fisiculturismo? Quantos meninos não vendem bolinho para subir no palco? Fiz o Muscle Fest com 1.020 gratuidades, voucher de tinta, subir no palco, backstage, comida, uma série de outras coisas. Ah, pegou dinheiro público para fazer isso? Nunca teve. São 1000 histórias passando por ali. É fácil criticar, eu quero ver fazer. Quero ver pôr a cara a tapa. Quero ver largar o lado midiático para ser político. É difícil. Brabo. Obrigado. Bom, olha a reflexão que você trouxe no exemplo prático. Todo mundo sabe, todo mundo legal, mas alguém sabe o que fez? Não. E a política no Brasil é muito isso. Para quem você vai votar? Nesse cara. Por quê? Porque ele é legal, porque ele faz isso, porque ele... mas não sabe 1/3 do que ele já fez ou o que ele está prometendo executar de verdade, né? Isso é muito complexo. Mas é um bom exemplo para trazer uma reflexão nesse momento que já também todo mundo aí vai ter que apertar lá o botãozinho, né? Então, mas agora fala dos projetos que eu queria, é isso que eu queria saber, porque foi muito legal um que eu vi da revitalização do Ibirapuera, certo? Isso. E o outro foi agora uma academia que você entregou ao ar livre. Isso é muito legal. Vamos lá. A primeira pergunta do Renan foi em relação ao ginásio do Ibirapuera, ao complexo do Ibirapuera, ao Ícaro. Todos conhecem o complexo do Ibirapuera? Legal. Há muitos anos ele sofreu um tombamento, há muitos anos ele foi largado de lado. Nas outras gestões ninguém olhava o Ibirapuera. Os atletas de atletismo foram no meu gabinete e falaram: Fê, o que acontece que o Ibirapuera sumiu? É um polo gigantesco de atividade física, de incentivo ao atleta de performance, incentivo ao atleta amador. Ninguém está lá, Fê. O que está acontecendo? Vai lá o Felipe em 2023, no seu primeiro ano de mandato. Governador, a situação ali é assim, assim, assado. A gente precisa mudar isso. A gestão anterior abandonou o Ibirapuera. Me ajuda a consertar isso para esses atletas. O Tarcísio foi lá e sentou com uma reunião e falou assim: Fê, vamos ver o que está acontecendo. E agora em 2026, depois do pedido de 23, porque não é tão simples, é moroso, é chato, é burocrático, mas aconteceu. O ginásio do Ibirapuera está sendo reformado para a inauguração desse ano. Animal. Caiu na época de campanha? Caiu. Mas eu vou fazer o quê? Não é porque agora que está sendo reformado porque a gente está em campanha, é porque foi pedido em 23. Projeto de lei, jiu-jitsu nas escolas como contrapartida em relação a posterior às aulas, me fugiu o nome agora, extracurricular. 2023 vai acontecer bebida proteica nas escolas. Quem está levando a bebida proteica nas escolas? Felipe. Legal. Diretamente com a Secretaria da Educação, o secretário Vinícius, de Execução da Educação. Porra, vocês querem tomar chocolatado na escola cheio de açúcar até quando? É isso. Bebida proteica, olha como cresce isso aqui. São 18 bilhões ao ano. Então a gente precisa realmente ter uma enfatização. Olha o político de novo, né? Não, mas é isso. E por que eu trouxe esse assunto? É visão, cara, é visão. A gente precisa, até me arrepia, porque a gente precisa da representatividade de vocês. Exato. Por isso que eu falo às vezes, galera, se empenha um pouquinho, só pra saber. Joga no Google, Felipe Franco, projetos, sabe?
aparecer. Vai aparecer. Não é fumaça, é realidade. Já tá no fogo já. É isso. Academia ao ar livre. Porra, quem não conhece os aparelhinhos coloridinhos que você fica assim, se pendurando? Vocês que são da academia, vocês conhecem os aparelhos de academia, não serve é? Pra nada. Mas aí entra uma questão que foi perguntado pro Felipe. Você vai atrapalhar as academias com essa academia de rua gratuita? Não, meu amigo. Eu vou incentivar uma pessoa que nunca treinou a ter contato com o aparelho para ele ir para sua academia depois. É um crossover de iniciativa. É um primeiro contato da pessoa que nunca treinou a fazer um movimento de aparelho sustentável, e depois que ele tiver os resultados, ele vai para dentro de uma academia. Ou a terceira idade, que não tem condições de fazer um exercício, só faz a corrida. A gente só fala de monjaro, canetinha de peptídeo, só fala de emagrecedor. Quem quer mudar hábitos não precisa de caneta, não precisa de emagrecedor. Hábito é saudável. Hábito é você acordar cedo, fazer o seu exercício, cuidar da sua parte empresarial, ou então trabalhar 6 a 7 horas por dia, que seja 8, voltar sorrindo para dentro da sua casa com a sua família, escutar as demandas de dentro da sua casa e poder continuar no outro dia. O povo brasileiro é sofrido. Ele faz isso 40 anos da vida dele e coloca em 40 anos 10 viagens na vida, e às vezes nem para outro país. Então são situações que a gente tem que saber que também tem que ser atendida a maior porcentagem hoje, que são mais de 60%, que vivem com salário mínimo. Por que não ter uma academia ao ar livre para incentivar essa atividade? Não é verdade? Exatamente. Fizemos a inauguração da academia, a primeira, a outra vai para na zona norte de São Paulo, a outra vai para Guaianazes. Nós temos 480 pontos para serem executados. Vai executar tudo de uma vez? Não vai. Calma. Calma. Todos os pedidos, se Deus quiser, de acordo com as prefeituras e governo, vão ser atendidas. Então a gente está num processo vagaroso. O orçamento é curto. Quer um exemplo? Alguém sabe qual o orçamento da Secretaria do Esporte do Estado de São Paulo aqui? Não. É o menor orçamento, Renan. É? 0,005. Nossa. São em torno de 280, 300 bilhões de reais para 645 municípios. É loucura, hein? É difícil. Como é que vai ajudar todo mundo? O cobertor é curto. Ah, pede emenda para o deputado. Para vocês que também às vezes não sabem, o deputado só tem 10 milhões em emenda. 10 milhões é muito dinheiro para quem sabe fazer acontecer. Mas às vezes é brecado pelo sistema. É brecado pela questão partidária. É brecado às vezes por prefeituras que não querem ajudar no seu nome. Então existe a guerra interna do sistema também, Renan. Ninguém quer ver destaque um no outro, porque se vier destaque, vem voto, e o voto gera dinheiro, lucratividade. Então é guerra. Então são questões que a gente está falando aqui, que a gente deixa mencionado, mas que também serão trabalhadas, principalmente para aumentar o orçamento, como a Loteria Paulista. Loteria Paulista, hoje, a arrecadação é para hospitais e segurança pública. A arrecadação não vem para o esporte. Por que não vem para o esporte? Joguinhos online que todo mundo gasta dinheiro, o imposto não tem. Por quê? Porque é importado, a importação é de outro país. Toma nosso dinheiro. Por que não vem aqui, não faz as brasileiras regulamentadas e destina para o esporte? Porque é guerra também, Renan. Mas é isso. É isso. Bom demais, bom demais. Então é isso, pessoal. Agora é o seguinte. Como a gente está com pouco tempo, eu sempre abro perguntas. Então eu vou abrir apenas 2. Brasil, né? Eu acredito que o espelhamento dos projetos, eles acontecem com naturalidade. Felipe Franco pode espelhar outros projetos. Eu vou te dar um exemplo agora, que eu não comentei ainda, mas são muitos projetos. Mas é um projeto em andamento que chama a redução do IPTU nas academias, que é estruturado à base das prefeituras de cada cidade. Então o Estado, no caso Belém, pode estar, Pará pode estar colocando esse projeto como espelhamento para eles. Então essa reprodução pode vir de outros políticos. É claro que eu queria reproduzir, mas não tenho alçada para isso. Mas posso criar parcerias, assim como o Felipe cria parcerias com deputados federais. Porque o federal mexe na lei, por exemplo, do profissional de educação física junto comigo. Piso salarial,
taxa de personal, todas essas questões que vocês mandam, eu fico acolhendo, porque eu sei que é uma necessidade de vocês. Então esse espelhamento ele deve acontecer, né? Agora, se Deus quiser, futuramente a gente consegue cada vez mais ir crescendo o nosso trabalho. Então essa é a ideia, né? Primeiro ganhar mais base, estrutura. Vendo a questão do ficar puto de treinar, eu acho que eu treino super bem, eu adoro treinar, então eu acho que me tranquiliza, né? Me tranquiliza eu poder acordar cedo hoje, cuidar primeiro de mim. Uma coisa que eu falo pra vocês, levem pra vida de vocês, cuide de você, depois de quem tá do seu lado. Eu cuido de mim, tenho Deus, eu, minha família. Porque se você não tá bem, a sua família tem que te dar estrutura. Mas se você não estiver bem com o seu interno, você acaba falhando constantemente, entrando num buraco. Então primeiro cuida de você. É igual a máscara do avião. Acho que vocês já ouviram essa analogia, né? Máscara do avião caiu. Você põe primeiro em alguém ou põe em você? Põe em você para você ajudar alguém, senão você morre. Pegou? Cuide de você. Vou contextualizar rapidamente, brevemente. Eu dava muitas aulas de personal. Na época a aula de personal era 35 a 60 reais. O teto para quem tinha condições financeiras. De 30 a 60 reais. Hoje a gente escuta pessoas dizendo que a aula de personal pode ser paga R$1.000 por aula. Claro que são grandes influenciadores, grandes nomes. Ou que seja R$250 uma hora aula. Onde você pode ter arrecadações semanais de R$750 com 3 aulas. Eu na época tirava praticamente R$90 por aluno. Então eu comecei a perceber que quando eu tinha muito aluno, eu tinha uma renda positiva, que chegava a 8, 10 mil reais. E eu tinha que pagar R$1.000 para academia. E aí eu pensava assim, cara, eu me dedico tanto para academia, por que não ter o meu próprio espaço? Porque para você ter o seu próprio espaço, você precisa de dinheiro. E da onde você vai tirar esse dinheiro? Ah, vai meter um empréstimo? Vai falar com algum amigo que vai te emprestar? Então o que eu fiz? Eu juntei uma boa parcela disso, desse dinheiro com personal. Depois vendi o carro que eu tinha. Vendi uma corrente de prata na época, que era dessa idade que eu ia para as rave. Custava em torno de uns R$5.000. E eu fui vendendo tudo que tinha pela frente para eu falar assim, eu vou abrir a Academia Explode. Para ter 2 funcionários, um aluguel de um espaço de 380 metros quadrados, que na época custava R$7.000 já. Hoje eu pago 26. Eu já poderia ter comprado o prédio, mas não comprei porque o dono não me cedeu. Na época, até 5 anos depois, 6 milhões. Eu pagaria à vista. Mas se não tem a condição, vai brigar com os filhos depois, sem problema. Eu amo o seu Alberto, sem problema algum. Respeito. Então, vendo essa questão, eu fui fazendo o quê? Arrecadação e vim trabalhando diretamente com os personagens dentro da minha academia para poder pagar depois aquilo que veio sendo financiado. Eu juntei R$120.000, mas não era os 120 mil, era 60 mil que eu consegui. Os outros 60 mil eu precisei de um sócio chamado Rodrigo Salgado. Gratidão eterna pelo Rodrigo. Porque ele pulava a laje da casa dele para conversar comigo e falar, eu acredito no seu projeto. Verdade. Ninguém acreditava. Meus pais ficavam com o pé atrás. Porque eu ia me enfiar num boleto. Só que se você não tiver coragem, amigão, para você crescer, para você ter estratégia, para você manter um serviço à parte daquilo que você pensa com o seu crescimento, você vai ficar estagnado sua vida toda. Então a ideia é que você tenha coragem, estratégia, você pense realmente na parte do futuro, de uma maneira que você viva o presente para colher a semente, né? Para colher o fruto, no caso. Plante para colher o fruto. E não coma o fruto antes da hora, né? Eu vejo, às vezes, os garotos dando aula de personal agora. Personal com 23 anos de idade. Eu olhei no pé do garoto, ele tava com um tênis de 3 conto. Falei, caralho, bicho, tá estourado, hein, mano? Usando um tênis de 3 mil. Cara, compraria um tênis de 300 e guardaria 2.700, meu irmão. Ó, ninguém vai cuidar do seu lado financeiro se não for você, cara. Educação financeira vem da sua mente. Claro que você pode ter um cara do lado de educação financeira para te direcionar. Mas pega, por exemplo, atletas que começaram a ganhar dinheiro agora, como eu ganhei dinheiro na época, com um salário de 25 mil em 2014.
Falei, nossa, 25 mil, tô rico. Vou comprar tudo, vou gastar tudo. A dona Paula, não, É, verdade. não vai. A mãe do Felipe. Dona Paula, minha mãe, falou, não, nós vamos guardar e vamos pôr no banco. Divide a conta na conta de todo mundo, do irmão, do tio, não sei o que lá, e imposto, como é que faz? Entra na cebola depois. Não sabia, ninguém sabia, como é que eu ia saber? E aí depois que a gente vai aprendendo, né? Mas o conselho, cara, é que você direcione a sua vida a coragem, a estratégia, e sem dúvida aí com certeza você vai conseguir chegar onde você quer. E vou entregar na mão desse cara, porque ele É merece. sim, hein? Ninguém nunca vai me ver não defendendo ele, porque pra mim, desculpa, Negão, Emerson, todos os meus atletas, ele é o melhor e maior Miss Physique da história, não é nem só de Brasil. É isso mesmo. E tenho certeza que o Renanzinho, que tá desde o começo aqui, concorda, Com certeza absoluta. é o pai da Miss Physique. Total. Aí sim, hein?